nós vimos com vocês já a introdução de funções, definição, reconhecimento gráfico de uma função sobrejetiva, função injetiva e função objetiva, função composta e função inversa. Pronto. O que nós vamos trabalhar a partir de agora vai ser as funções polinomiais do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Isso aí é aquela parte do primeiro ano, o nono ano engloba primeiro função polinomial do primeiro grau e do segundo grau. É lógico que a gente vai trabalhar muito com interpretação de questão. Vou tentar ajudar vocês muito nisso, né? Usar as funções polinomiais do primeiro grau para a gente fazer o gráfico da função, reconhecimento do gráfico de uma função. Se tiver uma inequação, qual é o gráfico da inequação que representa o conjunto solução? Então, a gente quer trabalhar essas coisas com vocês. Para começar, vamos fazer o seguinte. Função polinomial do primeiro grau. Essa função também tem um nome, né? A gente chama ela de função afim. Então, o que é uma função polinomial do primeiro grau? Bem, é toda uma função escrita na forma de um polinômio. Nós representamos ela como uma função f de domínio nos conjuntos dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Agora, essa função f, ela é escrita da forma ax mais b. Tem uma observação? Tem. Esse azinho aqui tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, não vai ser um polinômio do primeiro grau. Aí você observa que eu tenho A e B. Quem são esses A e B aqui? Bem, A e B são coeficientes que representam números reais. Números reais. Aí vocês vão observar que esses coeficientes nós reconhecemos porque cada um deles tem uma interpretação no gráfico. O que é esse B? Esse B é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. E esse A aí é o chamado coeficiente angular. Coeficiente angular. Ele também tem um nome, pessoal. É chamado de taxa de variação da reta, né? E já vai dizer por que está acontecendo isso. Quando nós trabalhamos com uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico dessa função sempre vai ser uma reta. A gente já sabe disso, né? Essa função tem um gráfico, e o gráfico dessa função vai ser uma reta. Uma reta. Essa reta tem algumas condições específicas. Quais são elas? Se o coeficiente angular for maior do que zero, isso quer dizer que a minha reta, ela vai ser uma reta crescente, né? É uma função crescente. F é crescente. Se esse Azinho, o coeficiente angular, for menor do que zero, então a função é decrescente. E uma observação é quando A é igual a zero. Quando A é igual a zero, ela é constante. O coeficiente linear e o coeficiente angular têm uma participação na interpretação do gráfico. Como assim? Imagine que eu tenho essa função. Eu tenho aqui a função f de r em r. Definida por f de x igual a ax mais b, com A positivo.
Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui um plano cartesiano. Como essa função é uma função crescente, o formato do gráfico dessa função vai ser isso aqui, ó. É uma reta. Aí, o que é que você observa? Essa reta tem um ponto em que ela vai cortar o eixo das abscissas, que é o eixo X. Aonde ela corta esse eixo das abscissas aqui, esse pontinho aqui é o que a gente chama de raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função. É o ponto do gráfico aonde corta o eixo X. Esse pontinho aqui, aonde está cortando o eixo Y, esse pontinho aqui é o valor do coeficiente linear da reta. É o coeficiente linear. Aí nós temos para vocês que o coeficiente linear é o B, né? Ou seja, é o valor da função quando o x é igual a zero. É o B. Agora, bora entender aqui o A. Eu vou pegar esses dois pontinhos aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, vou chamar de um ponto A, e vou pegar esse outro pontinho aqui, e vou chamar ele de um ponto B. Esse ponto A e esse ponto B, se eu fizer as projeções no plano cartesiano, nós vamos ter as suas coordenadas. Então, aqui vai ser a coordenada x do ponto A, coordenada y do ponto A, coordenada x do ponto B, coordenada y do ponto B. Aí eu vou projetar aqui esse valorzinho para a gente conseguir construir um triângulo retângulo. Foi que nós formamos? Nós formamos aqui um ângulo. Esse ângulozinho bem aqui, ó. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Aí o que é que nós temos? Nós temos duas retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Então, isso quer dizer que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Ó. Né? Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 menos θ, aqui é 90, então esse é θ. Pronto, a gente ganha isso aí. Aí o que é que eu quero fazer com vocês? Ó, a tangente desse ângulo θ, vai ser, olha só, é o cateto oposto. Quem é esse cateto oposto? O cateto oposto vai ser o YB menos o YA. E o cateto adjacente? É a diferença do XB menos o X índice A. Então, a tangente do ângulo θ vai ser isso. O YB menos o Y índice A sobre o X índice B menos o X índice A. Certo? O que é que nós temos agora? Que a tangente do ângulo θ vai ser, ora, se a minha função é ax mais b, então quem é o YB? Bem, o YB vai ser A x índice B menos B. Menos o YA. Quem é o YA? É o A x índice A menos o B. Dividido por XB menos o X índice A. Aí dá para perceber aqui, ó, que menos B cancela menos com menos mais B, né? Aí vai sobrar que a tangente do ângulo θ, vai ser AX índice B menos AX índice A. Então, se eu colocar o A em evidência, fica X índice B menos o X índice A. Dividido pelo X índice B menos o X índice A. Então, a tangente do ângulo θ vai ser igual. Usa o método Papoco, né? Papoco isso aqui com isso aqui. Sobra o A. Então, o que é o A? É a tangente do ângulo de abertura da reta. É por isso que a gente chama o A de coeficiente angular. Porque se o A for positivo, quando é que a tangente é positiva? No primeiro e no terceiro quadrante. Então, para estar no primeiro e terceiro quadrante, essa reta tem que ser, ó, crescente.
Se o A for negativo, quando é que a tangente é negativa? No segundo ou no quarto quadrante. Então, ela vai ter um formato que é decrescente. Então, esse é o formato da tangente, por isso que dá para a gente indicar o A como um coeficiente angular. E você trabalha com a tangente do ângulo de abertura da reta com o eixo das abscissas. Então, esses são os principais pontos. O A, coeficiente angular. O B é o valor de y quando o x é zero, né? Porque se o x aqui for zero, a função é b. Então, o b é o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Essas são as interpretações geométricas. E a raiz é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, nós temos aqui um pouco enunciado os principais pontos, né? Os principais pontos aí. Agora, bora fazer o seguinte, pessoal. Existe algo que é muito importante, mas muito importante para a gente analisar numa função polinomial do primeiro grau. O que é? É o estudo do sinal da função. Por que o estudo do sinal da função é importante? Porque a gente só consegue resolver uma inequação produto ou uma inequação quociente por meio do estudo do sinal. Porque estudar o sinal é você identificar quando é que uma função é positiva, quando é que uma função é negativa. E aí você vai saber colocar o sinal lá na função, né? Então, bora fazer isso aqui, ó. O outro ponto que nós temos para analisar é o estudo do sinal. Estudo do sinal da função. Então, você vai observar que tem dois casos. Se eu tiver a minha função y igual a ax mais b, com o a positivo. Essa linha que eu estou fazendo aqui, pessoal, olha só. Essa linha que eu estou fazendo representa o eixo das abscissas, ou seja, representa o eixo x. Se o a é positivo, nós acabamos de ver que essa função é crescente. Essa reta ficou mais parecendo uma curva, né? Desculpa aí. Bom, se o a for positivo, a minha função é crescente, desse formato. O ponto onde esse gráfico corta o eixo x, isso aqui é o zero da função. Então, aqui vai ser a nossa raiz. Só lembrando, qual é a raiz de uma função polinomial do primeiro grau? É o valor de x, que é igual a menos b sobre a, né? É quando essa funçãozinha aqui vale zero. Então, se eu igualar a zero, o x vai ser menos b sobre a. Aí, valor da função, sinal da função, representa o valor ou o sinal do eixo y. O eixo y, da abscissa para cima, tem um sinal positivo, da abscissa para baixo tem um sinal negativo. O que é que isso representa? Que os valores de x à direita da raiz, o y tem um sinal positivo, ou seja, a função é positiva. Os valores de x que estão à esquerda da raiz, o gráfico da função está abaixo do eixo x. Se está abaixo do eixo x, o sinal do y é negativo. Então, à direita da raiz, sinal positivo, à esquerda da raiz, sinal negativo. Aí a gente descreve, né? Ó, se o x for menor que menos b sobre a, ou seja, se ele estiver à esquerda da raiz, então a função, né, ou y, é menor do que zero, é negativo. Se o x for igual a menos b sobre a, que é o valor da raiz, é a raiz. O que é a raiz? É o valor de x quando y é zero. E se o x for maior que a raiz, menos b sobre a, então o sinal da minha função, ou o sinal de y, é positivo. Aí você estudou o sinal da função. Qual é o segundo caso? O segundo caso vai ser esse aqui. Vou chamar isso aqui de 1. E vou chamar isso aqui de 2. Você tem a função y igual a x mais b, porém o meu a é menor do que zero.
Então, quando eu faço aqui o eixo x, essa função é uma função decrescente, então ela vai ter esse formato. Esse pontinho aqui, novamente, é a raiz, ou o zero da função. Quem é a raiz? É o x igual a menos b sobre a. Aí você observa que à esquerda da raiz, o y está posicionado acima do eixo x. Então, o sinal do y aqui é positivo. À direita da raiz, à direita, o eixo y está posicionado abaixo do eixo das abscissas. Então, o valor do sinal de y é negativo. Y é negativo. Aí, vamos fazer aqui a análise. Qual é a análise? Ó, qualquer valor de x que seja menor que menos b sobre a, que é a raiz, eu tenho que o meu y é positivo. Se x for igual a menos b sobre a, então o y é igual a zero. Se o x for maior que menos b sobre a, então o y vai ser menor do que zero. Aí você interpretou aqui a situação do estudo do sinal. Geralmente, quando você está aí dando aula nos antigos pré-vestibulares, o aluno tentar entender, você vai sempre fazer o seguinte, ó. À direita da raiz, o sinal é sempre o mesmo sinal do coeficiente angular, né? Então, o que é que você tem aqui? Se o A for maior do que zero, à direita, positivo, positivo. Se o A for menor do que zero, à direita, negativo, o A é negativo. Então, só uma forma de você levar para o aluno para ele tentar lembrar as condições, né? Vamos lá, o estudo do sinal seria isso. Print. Gráfico da função. Se você quiser construir o gráfico de uma função, eu preciso determinar quantos pontos para eu conhecer esse gráfico, para eu conhecer o gráfico. Quantos pontos são necessários para nós reconhecermos o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? 2 pontos. Porque o gráfico é uma reta. E por uma reta, por 2 pontos, faço uma única reta. Então, eu sempre dou essa dica, porque geralmente em alguns livros do 9º ano, o cara faz o aluno pegar 10 pontos para construir uma reta, né? Mas, pela definição de geometria, eu só preciso de 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Seria basicamente isso, né? Vou dar exemplos aqui. São exemplos básicos, vocês já sabem. Ó, se o y é igual a 2x menos 4, aí eu quero construir o gráfico dessa função. Como construir o gráfico dessa função é simples. Eu vou pegar apenas 2 valores para x e 2 valores para y. Aí, lógico que ninguém quer trabalhar com números difíceis, né? Eu vou pegar os 2 mais fáceis. Eu vou pegar aqui o 0 e vou pegar o 1. Se o x for 0, o y vale menos 4. Se o x for 1, o y vale menos 2. Então, por meio desses únicos 2 pontos, nós vamos construir o gráfico da minha função exigida. Quem são esses 2 pontos? Quando o x é 0, o y é menos 4. Eu vou ter esse pontinho bem aqui. E quando o x é 1, o y é menos 2. Só existe uma reta que passa por esses 2 pontos, pessoal. Essa reta é o gráfico da função, né? Se a gente tivesse um outro exemplo, exemplo 2, o y igual a 4 menos x. Como é que eu construo o gráfico da função y igual a 4 menos x? Você identifica, é uma função polinomial do primeiro grau. Sim. Então, para eu construir o gráfico, eu preciso apenas de 2 pontos. Quem seriam esses pontos? Aí você escolhe, né? Vou escolher 2 de infinitos pontos que existem. Eu vou pegar aqui o x igual a 0, o x igual a 1. Quando o x é 0, o y é 4.
quando x é 1, o y é 3. Então, eu vou construir aqui o gráfico da função. Eixo x, eixo y. Quando x é 0, o y é 4. Quando x for 1, o y é 3. Pronto. Tem esses dois pontos que pertencem ao gráfico. Então, o gráfico da função é uma única reta que vai passar por esses dois pontos. É o gráfico da nossa função. Como a reta é infinita, isso quer dizer que ela continua, né? Tanto para a direita como vai continuar para a esquerda. Agora, turma, esses dois exemplos é bacana, né? Vamos aqui para o exemplo 3. Eu quero construir o gráfico da função y é menor ou igual a 2x mais 6. Como é que eu faço o gráfico dessa função? Y menor ou igual a 2x mais 6. Como é que eu vou construir o gráfico? Primeiro método. Numa inequação, se a solução é o conjunto dos números reais, isso quer dizer que ela possui infinitas soluções. Numa equação do primeiro grau, não, a solução é única. Mas numa inequação são infinitas. Então, você vai observar que a representação gráfica dessa inequação vão ser infinitos pontos. Então, pode ser uma reta, pode ser um semiplano. Como é que vai ficar aqui essa imagem? Primeira coisa que a gente vai fazer é saber diferenciar aqui essa inequação. Como assim? Eu vou transformar essa inequação em uma equação. Então, o y igual a 2x mais 6. Agora você vai construir o gráfico aqui dessa equação. Eixo x, eixo y. Eu preciso só de 2 pontos. Determine aí 2 pontos. Se o x for 0, eu sei que o y é 6, né? Aí eu vou botar o x igual a menos 3, porque se o x é menos 3, o y é 0. Vou deixar assim. Então, quando o x é 0, eu sei que o y é 6. Quando o x é menos 3, o y é 0. Aí o gráfico é uma única reta que passa por esses pontos. Isso aí é a equação da reta. Agora você observa que essa reta divide o plano em 2 semiplanos. Eu tenho esse semiplano aqui e tenho esse semiplano aqui. A resposta dessa inequação quer dizer que eu dividi com a reta, e aí eu vou ter duas partes. Eu vou ter essa parte da esquerda e vou ter essa parte da direita. Qual dessas duas partes aqui representa y menor ou igual a 2x mais 6? Para ajudar vocês a entender, nós vamos pegar um ponto que seja referência, para essa inequação. Eu vou pegar um ponto qualquer do plano cartesiano e vou substituir aqui. Se esse ponto que eu escolhi for verdadeiro, é porque o ponto que eu peguei essa reta está na região da resposta do plano. Se o ponto que eu peguei e substituí na equação e o resultado for falso, isso quer dizer que aquele lado em que eu escolhi o meu ponto referência não é solução da minha inequação. Sempre, pessoal, o ponto que eu quero pegar vai ser um ponto que não pertence à reta. E eu prefiro pegar pontos mais simples. Eu pego sempre esse pontinho aqui, ó. O ponto 0 e 0. O que é que você observa? Nesse ponto, o x é 0 e o y é 0. Ó. Se eu substituir o x por 0 e o y por 0, vai ficar assim, ó. 0 é menor ou igual a 2 vezes 0, que é 0, mais 6. Ou seja, aqui está dizendo que 0 é menor ou igual a 6. Isso aqui é verdadeiro, não é não? Se isso é verdadeiro, isso quer dizer que esse ponto faz parte da solução. E esse ponto está aqui do lado da reta. Vai estar nessa regiãozinha aqui.
Então, o gráfico da minha inequação seria tudo isso aqui. Seria um semiplano, né? Como eu tenho igualdade, isso quer dizer que a reta faz parte da solução. Se eu não tivesse igualdade, isso quer dizer que a reta não faria parte da solução. Então, no gráfico onde não tem igualdade, você deixa a retinha tracejada, tá? Mas como tem igualdade, a reta é contínua. Eu quero a representação gráfica disso aí. Vou lá, 5 minutos. Bem, pessoal, o que eu vou querer fazer inicialmente com vocês é isso aqui. Eu vou isolar o y, tá? Vamos primeiro isolar o y. Esse sistema, ele é semelhante a esse aqui, ó. Se eu isolar o y, nós vamos ter assim, menos y vai ser maior ou igual a menos 2x mais 1. E aqui eu vou ter o y maior que menos x mais 2. Certo? Então, vou multiplicar isso aqui por menos 1. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, o y fica positivo. O sinal de desigualdade se inverte. Fica menor ou igual. O 2x fica positivo, menos 1. E aqui fica y maior que menos x mais 2. Pronto. Vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 2. Então, vamos fazer o gráfico aqui, ó. Para eu fazer o gráfico de 1, vamos lá. Eu vou dizer que o y é igual a 2x menos 1. Vamos construir aqui o gráfico dessa função. For 0 menos 1, eu sei que 1 vai ser esse pontinho aqui, né? Se eu pegar a raiz é 1 meio, né? Aí seria 1 meio e 0. Existe, então, o gráfico de uma função é uma função crescente, vai ser esse gráficozinho bem aí. Agora eu quero saber qual dos dois lados vai fazer parte da minha solução. Eu vou pegar como ponto referência o ponto de coordenada 0 e 0, que é esse pontinho aqui, ó. Se eu substituir o x por 0 e o y por 0, olha como é que vai ficar se eu fizer essa substituição. Substituindo o y por 0, fica 0 é menor ou igual a 2 vezes 0, que é 0, menos 1. 0 é menor ou igual a menos 1, então quer dizer que isso aqui vai ser falso. Se é falso, quer dizer que o lado onde eu peguei esse ponto não é a solução. Então, quem vai ser a solução? Vai ser o outro. Isso aqui, ó. Essa regiãozinha bem aí. Como tem igualdade, a reta é contínua. Agora, vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte agora? A segunda agora, o y vai ser igual, ó, o y vai ser igual a menos x mais 2 mais 2. Então, eu vou pegar o x2 e o y0. Então, se eu for construir o gráfico da função, é uma reta decrescente que passa por esses dois. Só quem sabe fazer reta mesmo é o Paulo, viu? Que mais fácil eu trazer o 2 para cá, né? Bom. Seguinte, pessoal, qual desses dois lados aqui, vai ser a parte da minha solução? Aí eu vou pegar de novo o ponto de referência, o ponto de coordenada 0 e 0. Se eu substituir o x por 0 e o y por 0, aí vai ficar 0 é maior que 0 mais 2. Isso aqui é falso.
Se isso é falso, então esse pontinho aqui está desse lado da função, ó. Então a solução não vai ser esse lado, vai ser esse outro aqui, ó. Bom, pessoal, como eu não tenho igualdade, isso quer dizer que essa retinha aqui, ó, é tracejada. Pronto. Agora, bora pegar só a parte que eu quero. Vamos pegar aqui só a parte que eu quero. Qual é dessas duas partes aí a interseção desejada para resolver essa questão? Vou fazer de vermelho aqui, vou mudar a cor. Observa que a única parte seria essa, ó, a parte que pertence às duas soluções ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que essa parte não é solução. E essa outra parte aqui também não é solução. A solução seria essa daqui. Aí tem um pontinho em comum, né? Se você quiser encontrar esse ponto em comum, basta você igualar os dois y, né? Ó, se eu botar 1, vai ficar 1 exato. Então, ponto de coordenada x igual a 1 e y igual a 1. Aí você construiu o gráfico da função. Só essa parte aqui que pertence aos dois ao mesmo tempo. Exemplos de algumas equações que eu vou querer fazer com vocês. Na lista que eu vou botar tem questões assim. Você imagina a seguinte situação. Eu tenho um comerciante que vende ovos no mercado. Ele tem uma cesta cheia de ovos para vender. Então, chega o primeiro cliente e diz para ele, olha, eu quero metade da cesta mais meio ovo. Aí ele vende para o primeiro cliente metade da cesta mais meio ovo. Depois de ter feito essa venda, chega o segundo cliente e diz para ele, eu quero metade do que tem aí mais meio ovo. Aí ele novamente vende do que restou metade da cesta mais meio ovo. No final, chega o terceiro cliente e novamente ele diz, eu quero comprar metade da cesta mais meio ovo. Aí ele novamente vende a metade da cesta mais meio ovo. Pessoal, no final, sobraram 10 ovos na cesta. Pergunta, quantos ovos tinham na cesta, de forma que não foi preciso quebrar nenhum ovo? Equações do primeiro grau. Eu tenho dois carros em linha reta, só que em direções opostas. Um carro está a uma distância de 60 quilômetros um do outro. Esse carro vem ao encontro desse, cada um estão vindo com direção de 60 quilômetros por hora. 60 não, 30 quilômetros por hora. Esse carro vem com 30 quilômetros por hora e esse vem com 30 quilômetros por hora. No capô desse carro tem um pássaro. Esse pássaro consegue voar numa velocidade de 60 km por hora. O que é que o pássaro faz? Ele voa de um capô até o outro capô do carro. Quando ele chega nesse carro, ele volta para esse carro. Quando ele chega aqui, ele volta para lá, volta para cá, vai e volta. Até os dois carros baterem e matar o pássaro esmagado. Pergunta, qual foi a distância percorrida pelo pássaro até ele morrer esmagado? Terceiro, tem um filho e um pai. Os dois saem para passear. O filho diz para o pai, pai, dobre o que eu tenho no bolso e eu lhe dou 20 reais. Aí o pai deu o dinheiro para ele dobrar o que ele tinha no bolso, e em retribuição ele deu 20 reais para o pai. Caminhando mais uns 200 metros, ele diz novamente para o pai dele, pai, dobre o que eu fiquei no bolso que eu te dou mais 20 reais.
Aí o pai dobrou novamente o valor que ele tinha no bolso e ele deu mais 20 reais. Caminhando mais alguns metros, o filho novamente disse para o pai, pai, dobra o que eu tenho no bolso que eu te dou 20 reais. Aí o pai novamente dobrou o valor que o filho tinha no bolso e o filho deu 20 reais para o pai. Quando chegou em casa, o filho botou a mão no bolso, não tinha mais nem R$1, não tinha nada. Pergunta, quanto é que o filho tinha no bolso quando fez a primeira proposta para o pai dele? Outra, eu tenho uma sequência de números. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2, o número 3, aqui eu tenho o número 4, o número 5, o número 6, aqui eu tenho o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, aqui eu tenho o número 11, o número 12, o número 13, o número 14, o número 15, e aí vai. Você vai chegar na linha 100. Eu quero saber qual é o último número da minha centésima linha. Isso aí também a gente resolve usando funções polinomiais do primeiro grau. Vai estar na lista para a gente fazer aplicações disso aí. O que eu estou vendo com vocês é apenas um pouco da teoria, né? As aplicações vão estar na lista de exercícios. Aí vai ficar aí para a gente começar a comentar a partir da quarta-feira, quarta. Aí na outra semana a gente consegue encerrar as duas listas. Agora vamos um pouquinho para a resolução de inequações. Pessoal, existem vários tipos de inequações. Nós estamos trabalhando aqui com inequações polinomiais do primeiro grau. Então, pode ocorrer alguns casos especiais. Quais são esses casos que são trabalhados? Vamos para todos os exemplos possíveis. O universo das inequações sempre vai ser o conjunto dos números reais, tá bom? A não ser que eu diga o contrário aqui para vocês. Então, vamos imaginar aqui o primeiro caso, o exemplo 1. O exemplo mais fácil, o exemplo mais simples, é isso aqui. Como é que eu resolvo essa equação? 2x menos 1 menor ou igual a x mais 4. É um exemplo mais simples. Por quê? Porque aqui eu isolo a variável x, né? Eu vou isolar a variável x, no caso vai ficar 2x menos x, menor ou igual a 4 mais 1. Aí no final você descobre que o x menor ou igual a 5. Beleza? Exemplo fácil. Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 pode acontecer o seguinte. O cara vai dar um sistema para vocês. Aí ele está dizendo que 2x mais 3, ele quer que seja menor ou igual a x menos 1. E, ao mesmo tempo, ele quer que x mais 1 seja maior ou igual a menos 1. Aí, nesse caso, nós temos um sistema de inequações polinomiais do primeiro grau simples, né? Se a gente for resolver aqui o primeiro caso, ó, vamos chamar isso aqui de 1 e vamos chamar isso aqui de 2. Então, quando eu resolvo aqui o primeiro, o que é que nós temos? 2x menos x é menor ou igual a menos 1 por menos 3. Então, 2x menos x, no caso, vai ficar x. É menor ou igual a menos 4. Beleza. Se a gente for resolver agora o segundo, vai ficar x maior ou igual a menos 1 por menos 1. Isso quer dizer que o x vai ser maior ou igual a menos 2. Bem, se a gente for fazer a interseção, vamos fazer por intervalos? Vamos fazer aqui por intervalos. Eixo x, eixo x. Aqui vai ser a minha solução. No primeiro caso, o x é menor ou igual a menos 4. Então, igualdade, a bolinha cheia, no menos 4. Menor são os valores que estão à esquerda do menos 4. No segundo, o x é maior ou igual a menos 2. Agora, olha a interpretação geométrica. Menos 2 está à esquerda ou está à direita de menos 4? Vai estar à direita. Então, você vai ter menos 2, bolinha fechada. À direita vai estar
os valores maiores ou iguais a menos 2. Qual é a parte comum aos dois? Não tem. Não tem nenhuma parte que intercepte esses dois valores. Então, aqui nesse caso, a minha solução é vazia. Então, temos aí dois exemplos de inequações simples, né? Eu tenho outros exemplos. Menos 1 é menor ou igual a 3x mais 2, que é menor ou igual a 7. Quando você tem variável apenas no meio das duas inequações, eu prefiro resolver isso aqui passo a passo de uma maneira simples. Como assim? O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então, para descobrir o valor de x, não vai ser necessário eu dividir em duas inequações. Nesse primeiro caso aqui, eu quero eliminar o 2, né? Então, subtraia 2 aí aos dois termos. Subtrai 2. Aí vai ficar menos 1 com menos 2. É menor ou igual a 3x mais 2 menos 2, que é menor ou igual a 7 menos 2. Quando a gente faz esse caso, você vai ter menos 3 menor ou igual a 3x, que é menor ou igual a 5. Como o meu objetivo é encontrar x, aí você pega agora e divide tudo por 5. Divide tudo por 3, desculpa. Divide por 3. Se eu dividir por 3, menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. 3x dividido por 3 vai dar x. E 5 dividido por 3 vai dar 5 terços. Então, quando a variável está só aqui no meio, dá para resolver dessa maneira. Mas e quando a variável não está desse jeito? Vamos supor agora que a variável esteja assim, exemplo 4. X mais 1 é menor que 2x menos 3, que é menor ou igual a 3x mais 1. Aí vamos supor agora que eu tenho esse tipo de inequação. Como é que eu vou resolver inequações desse tipo? Bem, você vai observar que a variável agora está nos três membros. Ó. Então, nesse caso, eu preciso dividir isso em duas inequações que satisfaçam as três condições. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou chamar isso aqui de inequação 1. E vou chamar isso aqui de inequação 2. Quem vai ser, então, a primeira inequação? X mais 1 é menor que 2x menos 3. X menos 2x é menor que menos 3 menos 1. Menos x é menor que menos 4. Então, x é maior do que 4. Agora vai para a inequação 2. 2x menos 3 é menor ou igual a 3x mais 1. 2x menos 3x é menor ou igual a 1 somado com 3. Menos x vai ser menor ou igual a 4. Então, x vai ser maior ou igual a menos 4. Se eu for representar isso aqui em intervalo, isso aqui não dá para fazer com raciocínio lógico, tá? Quando eu digo para você que x é maior do que 4, aí a bolinha vazia no 4. Como é maior, vai ser todos os valores que vão estar à direita do 4. Quando eu digo para vocês que o x é maior ou igual a menos 4, menos 4 está à esquerda do 4, a bolinha é cheia por causa da igualdade, e à direita vão ser os valores maiores do que o menos 4. Agora você faz a interseção. Qual é a parte que pertence aos dois ao mesmo tempo? Você observa que a parte que pertence aos dois vão ser apenas os valores que estão à direita do 4.
A bolinha aqui, no caso, vai ser vazia ou essa bolinha é cheia? Será que essa bolinha vai ser vazia a primeira inequação? Então, se não pertence à primeira, não pode pertencer às duas. Então, bola vazia no 4. Então, a solução aqui nesse caso, você diz que é x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 4. Alguns livros vão dar a solução para vocês dessa maneira. Linguagem de intervalos, né? Aberto em 4 e vai até mais infinito. Nesse exemplo 5, turma, nós chamamos isso aqui de inequação produto. Por que é inequação produto? Porque vai ter algo mais ou menos assim, ó. 4 menos x multiplica 2x menos 1. Eu quero que isso aqui seja maior do que zero. 4 menos x, que multiplica 2x menos 1, eu quero que seja maior do que zero. Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Como nós temos uma inequação produto, você observa que essa inequação é formada por duas funções polinomiais do primeiro grau. Então, é por isso que eu vou chamar essa primeira função aqui, eu vou chamar essa função de f, e aqui eu vou chamar de g. Alguns livros chamam 1 em algarismo romano, 2 em algarismo romano, isso é uma sugestão que vocês podem usar porque vocês decidirem. Função f e função g. Para que o produto da função f com a função g seja positivo, só tem duas situações. Ou os dois têm sinal positivo, ou os dois têm sinal negativo. Porque se uma for positiva e a outra for negativa, o resultado vai ser negativo. Agora, quando é que a função f é positiva, quando é que a função f é negativa? Quando é que a função g é positiva, quando é que a função g é negativa? É aqui que você vai dizer para os alunos de vocês que entra o estudo do sinal da função. Eu quero saber quando é que cada uma dessas funções tem os respectivos sinais desejados para a gente estudar a tabela. Então, o primeiro passo, eu vou estudar o sinal da função f. Ó. A minha função f, eu estou chamando a função f de 4 menos x. Para mim estudar o sinal, primeira coisa, calcula a raiz dessa função. 4 menos x é igual a 0. Então, isso quer dizer que a raiz é 4. Se a raiz é 4, você vai ter uma função decrescente, porque o a é negativo. A raiz é 4. Nessa parte de cima, o y é positivo. Nessa parte de baixo, o y é negativo. Agora, eu faço a mesma coisa para a função g. Eu estou chamando a minha função g de 2x menos 1. Então, primeiro, calcula a raiz aqui dessa função. 2x menos 1 é igual a 0. Então, o x vai ser igual a 1 meio. Gráfico. Essa função é uma função crescente, porque o a é positivo. A raiz é 1 meio. À direita, positivo, à esquerda, negativo. Então, eu analisei o comportamento gráfico das duas funções. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos organizar esses valores. Nessa primeira linha aqui, eu vou distribuir o sinal da função f. Nessa segunda linha, eu vou distribuir o sinal da função g. Nessa terceira linha, eu quero fazer o sinal do produto. Observa que a função f depende do 4 e a função g depende do 1 meio. Então, vamos colocar esses valores na tabela, sempre em ordem crescente. 1 meio e 4. A função f, à esquerda do 4 tem um sinal positivo. À direita do 4 tem um sinal negativo. A função g, à esquerda do meio é negativo e à direita do meio é positivo. Como eu estou fazendo uma multiplicação, toda multiplicação faz o jogo de sinal, né? Mais com menos fica negativo. Menos com mais, ou mais com mais fica positivo.
e negativo com positivo fica negativo. O que é que eu quero? Eu quero que seja maior do que zero. Quando é que isso aqui é maior do que zero? Quando o sinal é positivo. Não tem igualdade, a bolinha é vazia. Então, quer dizer que a minha solução vai ser qualquer número real, desde que ele seja maior que 1/2 e menor do que 4. Isso é o que nós chamamos de inequação produto. Existe outro tipo de inequação que é chamada inequação quociente. Imagine agora a seguinte situação, pessoal. 1 menos x elevado a 2000, 2x menos 1 elevado a 2021, x elevado a 1999, dividido por x menos 4 elevado a 2000. Tudo isso daqui, eu quero que seja menor ou igual a zero. Como é que nós vamos resolver agora esse tipo de inequação? É uma inequação quociente pelo fato de ter uma divisão aqui, né? Aí eu estou aproveitando a situação, como a gente já analisou um pouco da inequação produto, eu vou botar aqui logo um produto de 3 equações, de 3 funções e dividido por outra função. Estou usando 4 funções ao todo. Nesse caso, turma, a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, nós vamos fazer agora. Então, qual é o primeiro? Vamos chamar isso aqui de funções. Vou chamar isso aqui de uma função f. Vou chamar isso aqui de uma função g. Vou chamar isso aqui de uma função h. E vou chamar isso aqui de uma função t. Detalhe, pelo fato disso aqui ser uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, esse valor aqui não pode ser zero. Agora, vamos criar as condições. Vocês observam que isso aqui é potência. São potências. No primeiro caso, a potência tem um expoente par. Bem, isso vai dizer tudo para a gente. Por quê? Porque toda potência que tem um expoente par, o sinal do valor da potência é o mesmo sinal da base. Se a base é positiva elevada a expoente par, fica positivo. Se a base é negativa elevada a expoente par, fica positivo. Então, quando o expoente é par, corrigindo, a função sempre vai ser positiva. Por quê? Porque o expoente é par. Então, eu não preciso mais me preocupar nem com a função f, nem com a função t. Porque os dois expoentes são pares. Eu já sei que essa função é sempre positiva. Porém, o denominador tem que ser diferente de zero. E quando é que essa potência aqui é igual a zero? Ela só pode ser igual a zero se a base dela for zero. Ou seja, é necessário que a minha função t de x, que é x menos 4, ela seja diferente de zero. Se ela for diferente de zero, x menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, o x não pode ser 4. Agora, vamos para essas outras duas, a função g e a função h. Você observa que na função g o expoente é ímpar e na função h o expoente é ímpar. O que é que isso quer dizer? Quando a potência tem um expoente ímpar, o sinal da potência é o mesmo sinal da base. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência é negativa. Se a base é positiva e o expoente é ímpar, a base é positiva. Então, se eu quero saber o sinal dessa potência, basta eu analisar o sinal da base.
Aí vamos fazer isso, né? Quem seria a minha função g de x? Bem, a minha função g de x é a função 2x menos 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, calcula a raiz. 2x menos 1 é igual a 0. O x vai ser igual ao meio. Quem é o gráfico dessa função? É uma reta crescente. A raiz é um meio, positivo, negativo. Vamos para a função h. Quem é a minha função h de x? A minha função h de x é x. Vamos estudar o sinal. Quem é a raiz dessa função? Bem, a raiz é x igual a 0. Que tipo de função é essa? É uma função crescente com a raiz igual a 0. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, pessoal, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu tenho que organizar os valores, né? Para eu organizar os valores, preciso do espaço e do quadro. Quem é que vai fazer o print? Ou se tem logo alguma dúvida para perguntar? Feito. Beleza, vamos adiante. Vamos organizar agora, né? São 4 funções. Não precisaria colocar a função f e a função t, mas vamos colocar para ficar organizado. Primeira linha, eu vou distribuir o sinal da função f. Segunda linha, eu vou distribuir o sinal da função g. Terceira linha, eu vou distribuir o sinal da função h. Quarta linha, eu vou distribuir o sinal da função t. Quinta última linha é a solução. F vezes G vezes H dividido por T. Tem dois valores, né? Eu tenho um meio e tenho um zero. Então, colocando aqui em ordem crescente, primeiro é o zero. Depois nós vamos ter um meio. A função f, como o expoente é par, foi o que nós temos para vocês, sempre é positivo. A função g, cadê a função g? Até o meio, o sinal é negativo, e depois de um meio, o sinal fica positivo. A função h, até zero é negativo, e depois de zero fica positivo. A função t, como o expoente é par, é sempre positivo, porém o x tem que ser diferente de 4. Ó. Então, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Mas quando chega em x igual a 4, a bolinha é aberta aqui no 4. Ó. Vamos fazer agora o jogo de sinal? Positivo com negativo fica negativo, negativo com negativo fica positivo, positivo com positivo resulta num valor positivo. Positivo com negativo dá negativo, e negativo com positivo fica negativo. E aqui tudo é positivo, né? Porém, bolinha aberta no 4, porque não pode ser 4. Ok, turma. O que é que a questão estava pedindo? Que fosse menor ou igual a zero. Para ser menor ou igual a zero, então vai estar entre 0 e 1 meio. Ou seja, esse 4 já está fora, né? Então, a solução é x que pertence aos reais, desde que 0 seja menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1 meio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vai ser... Essa pergunta os alunos também vão fazer para vocês em algum momento aí da aula de vocês. Professor, como é que o senhor está querendo os valores que são menor ou igual a 0 e a resposta está sendo um valor maior do que 0? Qual é a resposta que a gente vai dar para o aluno? Eu digo isso para vocês por experiência. Várias vezes, quando a gente resolve equações assim, muitos alunos fazem essa pergunta, né? Tem que entender que aqui é o valor de x isolado. Qualquer valor que eu pegar de x isolado e substituir aqui, o resultado sempre vai dar negativo. Quando tem uma inequação quociente desse tipo aqui, ó,
Como é que a gente resolve uma equação assim? Toda vez que a gente for resolver uma inequação, pessoal, o resultado da referência tem que ser o zero, porque é o zero que faz a divisão do positivo para o negativo. Aí, como já foi dito, toda vez que a gente for resolver, joga o menos 1 para cá, x menos 3 sobre 1 menos x mais 1 menor ou igual a zero. Faz o MMC, que aqui no caso é 1 menos x, aí fica x menos 3 mais 1 menos x menor ou igual a zero. Tira o x por menos x, aí vai ficar menos 2 dividido por 1 menos x menor ou igual a zero. Bem, para isso aqui ser menor ou igual a zero, você observa o seguinte, o numerador já é negativo. Então, para a fração ser negativo, o denominador tem que ser positivo. Então, é necessário que 1 menos x seja maior do que zero. Não pode ser zero porque é um denominador, né? Então, menos x é maior do que menos 1. X tem que ser menor do que 1.